Bom, o tema é um tema absolutamente relevante, candente, preocupante, que é o tema da educação, tecnologia e cultura. Quer dizer, inserir a tecnologia na cultura e a educação no contexto de ambas. Eu tenho trabalhado com tecnologia já desde cultura e tecnologia, desde o meu livro, no começo dos anos 90, Cultura das Mídias, numa época que ninguém falava de mídias. Depois, com o advento da internet, daí para frente eu comecei a acompanhar o desenvolvimento da internet e suas condições e os impactos que produz na sociedade e os efeitos humanos, não é, do uso das tecnologias. Vim acompanhando para e passo. Até hoje, minha preocupação e o que eu tenho estudado é a inteligência artificial, que está se desenvolvendo de maneira galopante. Ela vai interferir em todas as atividades humanas, tudo. Nada estará daqui para frente, não é, numa zona em que a inteligência artificial não esteja interferindo. Aliás, a gente usa o smartphone e todos os aplicativos do smartphone são aplicativos de inteligência artificial. Bom, a minha estratégia é a seguinte. Primeira estratégia para focalizar a problemática. Primeira estratégia, não ver a condição atual arquicomplexa das sociedades atuais. Nós vivemos em sociedades arquicomplexas. Não ver em close-up. O ser humano tem uma história. E a gente precisa recuperar um pouco, eu costumo chamar, é um arco-íris histórico. Então a gente tem que recuperar um pouco na história humana o que é que foi conduzindo a esta situação atual de desenvolvimento acelerado das tecnologias. Então, eu parto do seguinte princípio: tecnologias não são novidades. A tecnologia atual computacional, sim, ela começa a desenvolver a partir dos anos 50. Mas tecnológicos já somos de saída. O ser humano é um ser que tem acesso à realidade por formas de mediação. Nós somos seres de linguagem. Então, essas formas de mediação, já tecnológico de saída, porque, isso que permite que eu fale é uma tecnologia instalada no meu próprio corpo. O ser humano tem um aparelho fonador instalado no próprio corpo. O que diferencia o ser humano das outras espécies, que também são simbólicas. Raposas mentem, abelhas dançam. O que diferencia o ser humano é que o ser humano fala. E essa fala desenvolveu aquilo que a gente chama de consciência. Então, são vários estágios. Então, quando a gente fala de educação, nunca houve educação que não tivesse mediada por alguma tecnologia. Primeiro a da fala, depois a da escrita, daí a da linguagem impressa, a galáxia de Gutenberg, que dominou durante 4 séculos, até perder sua hegemonia com os meios de comunicação de massa, a Revolução Industrial. Então, hoje se fala que nós estamos na 4ª Revolução. Eu acho que, se a gente tomar pelo ponto de vista do desenvolvimento cognitivo humano, nós já estamos na 7ª. Então, o que tem acontecido é que desde a Revolução Industrial e depois com a Revolução Eletroeletrônica, a Segunda Guerra Mundial, os especialistas que estão estudando a crise climática, eles chamam de grande aceleração. Ora, os processos de comunicação e as tecnologias da comunicação humana estão também num processo de grande aceleração. Então,
claro que a tecnologia, como ser humano, porque a tecnologia é uma extensão nossa, ela é uma extensão da nossa inteligência, não é isso? Tanto é que eu coordeno um curso de pós-graduação que chama Tecnologias da Inteligência. O computador é uma máquina inteligente. E ele o computador, nós não podemos enxergar assim, aqui estamos nós e lá está o computador. Não, ele é uma extensão. Tudo que nós fazemos hoje depende desses algoritmos computacionais. Bom, não dá para a gente desenvolver, não é, essa ideia de que se pode lutar contra a tecnologia, porque hoje lutar contra a tecnologia é lutar contra o próprio desenvolvimento da inteligência humana. As pessoas se perturbam com isso porque a gente vive na ilusão de que tem um eu, uma interioridade. Isso a psicanálise já mostrou que é uma pura ilusão, não é? A ideia do eu se constrói no embate com aquilo que não é eu e que é o outro. Então, toda a nossa constituição do eu, ela se constitui pela relação com o outro. E essa relação, bom, não vou dar agora, entrar nas questões da psicanálise, vamos voltar para o nosso tema. Eu não vejo a tecnologia como algo monstruoso, apesar desse hiperdesenvolvimento dela. O ser humano é ambivalente, contraditório, paradoxal. E conforme vai se desenvolvendo a inteligência humana, essas contradições e essas ambivalências vão se acentuando. Hoje, elas se tornaram, as contradições humanas se tornaram extremamente desafiantes. Agora, para o tema de hoje, esses são meus pressupostos para pensar o tema que foi colocado para o debate. De onde viemos, para onde vamos? Para onde vamos é o desenvolvimento cada vez mais acelerado das tecnologias e do crescimento da inteligência humana com todas as suas contradições, sem dúvida nenhuma. O problema é enfrentar a questão da cultura e da educação no Brasil. Nós sabemos, eu não abro mão desta constatação. A educação no Brasil está em farrapos. Ela vai desde o nível mais elementar e hoje atinge a pós-graduação. A última avaliação da CAPES foi demonstrativa, não é, de que avaliação é essa? O qualitativo completamente expulso da avaliação por estatística, por um número. Bom, enfim, também não vou ficar fazendo a crítica da CAPES que não cabe aqui. Mas é preciso constatar que o problema da educação no Brasil é endêmico. Então, diante desses números, não é, que o CETIC-BR nos apresenta, que são pesquisas muito sérias, muito bem feitas, o uso da internet no Brasil cresce. O que as pesquisas demonstram é que nas classes, demonstram essas diferenças bárbaras, abissais, da sociedade brasileira e da cultura brasileira. Ou seja, os privilegiados têm tudo e os não privilegiados não têm nada. Eles usam os celulares. Aí eu coloquei a questão seguinte: vamos examinar que tipo de uso eles fazem? Porque a minha ideia é a seguinte: eu não sou inimiga do Google. Eu não vivo sem o Google para fazer minhas pesquisas. Claro que eu não dependo só do Google, porque, enfim, sou uma pessoa que teve aquela formação educacional até o seu mais alto grau. Mas é uma fonte de informação inestimável. Ora, a rede tem, a internet, as redes
tem muito a nos oferecer. Mas se a pessoa é analfabeta funcional, 75% da população brasileira, que uso eles fazem da internet? Só a camada mais superficial. Não é saber uma informação X, outra, que não significa, não incorpora nenhuma aprendizagem, porque a aprendizagem envolve esforço, tempo. Então, eu coloquei isso em questão. Que adiantam os números crescerem de uso da internet se nós temos um problema educacional no Brasil que não se consegue resolver? Claro que tem um fundo político, claro, né? Fundo político. Cultura é inseparável da política, mas quantos ministros de educação existiram só nos últimos anos? Cada um vai reinventando a roda. O grande problema desse país é a descontinuidade. Projetos que não têm continuidade, porque as instituições são frágeis e vivem ao sabor, não é, dos humores políticos. Então, a gente está recomeçando sempre. Acho esse evento importantíssimo. O SESC dando apoio, uma maravilha, né? Porque o SESC é uma instituição, hoje é uma instituição da cultura, da arte, do conhecimento, do apoio a iniciativas novas, espetacular. Então, a PUC já contar com o apoio do SESC é assim, uma dádiva. Mas é preciso pensar essas contradições. Assim, elas são dolorosas no Brasil. 47%, essa foi a última pesquisa que eu verifiquei, 47% dos alunos que deixam a universidade brasileira são analfabetos funcionais. O brasileiro está entre os piores leitores do mundo. Classe média. Classe média. As pesquisas são feitas com classe média. Essa pesquisa PISA, a gente não pode muito ficar citando a Veja, porque você sabe, não é? Problema ideológico que rodeia a revista, mas alguns números atrás ela publicou páginas e páginas sobre o problema da educação no Brasil, que aquelas páginas devem ser lidas, né? Eu até cito com cuidado, porque se eu cito a Veja no meu Facebook, cai na minha alma. Mas isso não significa que algumas matérias não são importantes, que estão publicadas lá. Então, nem tudo é negro, né? Nem tudo é para ser desvalorizado. E saíram algumas páginas importantes sobre educação no Brasil, com estatísticas e etc. E entre elas essa questão. Eu sei, porque eu trabalho na pós-graduação, que é o nível mais alto. Recebo muitos alunos que não sabem escrever. Recebo muitos alunos que não sabem ler. Então, essa contradição, né, bárbara entre a escola e a tecnologia, incorpora a tecnologia, não incorpora a tecnologia. A criança hoje, com 1 ano e meio de idade, já está dominando a maquininha lá. Ela já sabe mexer, ela já sabe, quer dizer, ela é alfabetizada visualmente antes de ser alfabetizada verbalmente. Então, é um grande desafio, né? Tem grupos no Brasil de pessoas, educadores, que estão pensando, não é, que usos pode ser feito da tecnologia dentro da sala de aula. Hoje já existem algoritmos de inteligência artificial que ajudam bastante, mas bastante. Não podem ser dispensados do processo educacional.
Então não adianta ficar criticando os algoritmos. Por que que os países avançados estão usando esses algoritmos para a educação? E por que que aqui a gente fica simplesmente na crítica? A crítica pela crítica não leva a nada. Então, esse evento é importantíssimo porque ele está buscando estratégias, não a curto prazo, a longo prazo. Pensar novas estratégias. Nós temos que corrigir este problema, de alguma maneira. Ele não vai ser corrigido amanhã, mas, como o Fernando Almeida colocou, nós estamos aqui para pensar estratégias. A tecnologia computacional hoje é a mediação do nosso tempo para processos educacionais. O livro já entrou em crise quando ele começou a competir com os meios de comunicação de massa, rádio, televisão, cinema. Hoje nós temos o YouTube. Olha a penetração do YouTube junto aos jovens. Então, não adianta a gente achar que a escola é um enclave protegido contra a tecnologia. Isso é louco. Não, isso não... Que tipo de coisa nós vamos usar dentro da escola? Cuspe, giz? Papel? Apostila? Não. Tem que ser pensados novos. Bom, o grande problema, inclusive, é a formação de professores. Hoje, se você entrar no Google e colocar o que as empresas estão buscando, transformação digital. Agora, por que a universidade, a escola, primeiro grau, segundo grau, sei lá quantos graus, ela vai ficar alienada disso? Por que as empresas têm que tomar a dianteira e as escolas ficar num conservadorismo? Não, esse pensamento não dá.